Boa noite a todos. Dia especial para nós, né? Dia feliz, Natal. A lógica do que a gente celebrou aí na última virada, né? Do 24 para o 25, família reunida. Aquela discussão, se espera até meia-noite, se não espera, né? Sempre tem alguns morrendo de fome que querem comer antes. Troca de presentes, amigo oculto, você compra uma coisa legal, ganha um negócio que você não gosta, e aí você promete que ano que vem você não vai participar, mas aí você esquece e está lá de novo. Momento muito especial, muito agradável, muito feliz. A gente fica feliz nessa época do ano. Vocês já se pesaram depois de ontem? Não? Só para quebrar um pouquinho essa alegria de vocês, é importante que você pense sobre isso. Mas hoje nós estamos caminhando para o encerramento da nossa série de Natal. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre algumas das declarações de propósito proferidas pelo próprio Jesus. A Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a trajetória de Jesus aqui entre nós, aqui na terra. E por algumas vezes, nessa trajetória, nessa caminhada, nessa sua jornada, ele diz sobre o que ele veio fazer. Em alguns momentos, diante dos seus interlocutores, ora com os seus discípulos, ora com os religiosos que o perseguiam, ora com uma grande multidão, algumas vezes em uma conversa privada, mas por alguns momentos ele vai afirmar: eu vim para fazer alguma coisa. Até então, nessa série que nós começamos, nós falamos que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele vem dizer isso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Depois nessa série nós tivemos um episódio que Jesus falou o seguinte: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei e os profetas. Depois há um momento que ele diz o seguinte: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são necessitados, para aqueles que precisam de mim. Na semana passada, durante a cantata, a gente falou sobre um dos trechos que Jesus profere quando ele diz o seguinte: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. E aí, se você quer entender o que isso significa, se ele vai julgar ou não, você deveria ter vindo semana passada, mas caso não veio, a gente tem a pregação aí no nosso canal, você pode ter acesso depois. Só é importante dizer que o fato de Jesus dizer isso não significa que não haverá um julgamento, mas ele está falando da sua primeira vinda. Eu não sei se você percebeu, mas até agora nós falamos somente sobre coisas que ele veio fazer e que nenhum de nós seria capaz de realizar. Ele veio para que tivéssemos vida. Nós não podemos produzir essa vida por nós mesmos. Ele veio para os doentes e não para os sãos, no sentido de resgatar aqueles que são necessitados dele, e nós não temos essa capacidade. Ele veio para cumprir a lei exatamente pelo fato de que nós não conseguimos cumprir a lei em sua plenitude. E ele veio para salvar o mundo, porque nós somos incapazes de nos salvar. O Tim Keller vai dizer, inclusive, que a mensagem do Natal é exatamente essa: que o mundo não pode salvar-se a si mesmo. Jesus não veio ao mundo para nos elogiar diante do nosso bom comportamento. Ele veio ao mundo para nos salvar exatamente porque nós éramos incapazes de produzir isso pelos nossos próprios meios. Mas eu queria caminhar para o fim e concluir essa série hoje pensando em como tudo isso nos motiva na prática. O fato de Jesus ter vindo até nós nos traz vida, nos traz salvação, nos traz esse tipo diferente de vida que ele oferece e muito mais ainda. Mas como essas coisas mudam o nosso proceder na prática? Como entender que ele veio trazer vida, cumprir a lei para os doentes e não para os sãos, que ele veio salvar o mundo? Como isso muda a minha vida na prática? Porque uma coisa é nós ouvirmos sobre o que Jesus veio fazer. Outra coisa é nós analisarmos o seguinte: como o fato de ele ter feito o que ele disse que viria fazer muda a minha forma de viver. Como isso me motiva a uma vida diferente. Como na minha vida eu posso demonstrar por meio do meu proceder, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, que eu estou comprometido com esse tipo de vida que Jesus veio trazer e disse que veio trazer. Para isso, eu te convido ao texto bíblico, ao Evangelho de Marcos, capítulo 10,
A gente vai ler os versos 43 a 45. Nós tivemos uma série há pouco tempo chamada Jesus Cancelado. E quando nós falamos sobre a busca por poder da nossa geração, nós usamos um trecho que vem antes desse trecho que a gente vai ler, que é a conversa de uma mulher com Jesus, pedindo para que os seus 2 filhos se sentassem, um à direita e um à esquerda de Jesus no reino de Deus. Ela era mãe de 2 dos discípulos, chamados Tiago e João, e ela pede para Jesus o seguinte: permita, Senhor, que no teu reino um filho sente-se à sua direita, Tiago à direita, enfim, ela não diz quem se sentaria de qual lado, até porque se ela dissesse, a gente ia simpatizar mais com um ou com o outro, né? Que esse negócio de esquerda ou direita, o pessoal já está escolhendo um lado, independente do que você está falando. Ela não pede isso, ela não cita quem ficaria de cada lado, então pode ficar tranquilo, você não precisa amar Tiago e odiar João, ou vice-versa, não tem necessidade, mas o pedido dela tem a ver com proeminência. Ela queria que os seus filhos fossem relevantes, ela queria que eles se assentassem em lugares importantes e especiais. E aí nós chegamos ao trecho de hoje, a gente vai abordar o que acontece daqui para frente, e não necessariamente o pedido dessa mãe, mas caso você tenha interesse depois em ouvir para compreender o que está acontecendo no contexto imediato, você pode procurar depois também nessa série Jesus Cancelado. Hoje a gente vai ler Marcos capítulo 10, versos 43 a 45, a versão que eu leio é a Nova Versão Internacional, que está sendo projetada ali, e agora projetada para mim também, ó. Já subi na vida aqui 15 centímetros mais ou menos, e ainda tenho a possibilidade de... Isso é bom para o pessoal do louvor, que costuma errar a letra, não acontece muito aqui, mas... Enfim, alegria te ver, viu, Igor? Feliz Natal, Deus te abençoe, irmão. Marcos capítulo 10, versos 43 a 45, o texto diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida e pela possibilidade que a gente vem tendo aí nas últimas semanas de refletir sobre essas declarações de propósito dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque compreender isso nos revela o que é o Evangelho de fato, e compreender isso nos revela também como o Evangelho molda a nossa forma de viver a vida. No nosso proceder, na nossa atitude, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos, enfim, que a nossa vida seja guiada a partir dessa realidade e que a gente compreenda, olhando para a tua palavra mais uma vez, como o Senhor quer que nós vivamos enquanto povo do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas a gente consegue perceber olhando para esse texto. E a primeira delas, quando a gente olha para os versos 43 e 44, quando Jesus está dizendo: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. A primeira coisa que a gente consegue perceber ao olhar para esses versos que nós acabamos de ler é que a lógica no reino de Deus é uma lógica contracultural. O que isso quer dizer? Que a lógica do reino de Deus não é uma lógica que obedece aos padrões da nossa cultura. A lógica do reino de Deus, por vezes, e na maioria das vezes, ela não combina com o que a nossa cultura prega como sendo o ideal. Por isso que Jesus nunca estava preocupado com a sua popularidade, com a sua aceitação, com que o seu discurso fosse palatável para os seus ouvintes, mas ele estava unicamente preocupado em apresentar a verdade, porque ele estava comprometido com a sua missão. Mais uma vez, nos versos anteriores, a mãe de Tiago e João pede a Jesus para que um sente-se à sua direita e outro sente-se à esquerda de Jesus no reino de Deus. Diante disso, o que acontece? Há um diálogo ali.
Jesus vai dizer, não, vocês não são capazes, porque vocês não serão capazes de suportar o cálice da ira de Deus que eu vou beber ainda. E eles dizem, não, nós somos capazes sim. Jesus diz, tá, tudo bem, vocês até serão capazes, mas não agora. E aí começa esse diálogo todo interessante, e no meio desse diálogo, os outros 10 discípulos ficam indignados com Tiago e João. Não sei se porque eles estavam condenando essa atitude, ou talvez porque eles quisessem ter a mesma relevância que a mãe de Tiago e João pediu para Jesus. A gente não sabe se a indignação dos outros discípulos tem a ver com o fato de olhar para os dois e dizer assim, quem esses caras pensam que são? A mamãezinha deles vai vir aqui e vai fazer um pedido para Jesus agora para sentar um de cada lado. Que arrogância é essa? A gente não sabe se vai nessa linha ou se vai na linha do quem esses caras pensam que são. Eu mereço muito mais do que eles. Quem são Tiago e João na fila do pão? Roubaram até pão na casa do João, lembra da música que fizeram? Então, quem são esses caras? Que lógica que tem eles pedirem para Jesus esse senso de protagonismo e esse grau de importância e de relevância? Nós não sabemos. Mas no verso anterior ao lido, que é o verso 42, Jesus vai dizer o seguinte para aqueles homens, no meio dessa discussão: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus está fazendo uma constatação de como as relações ocorrem no mundo. As pessoas mais poderosas são aquelas que mais exercem influência sobre os outros. Virou uma profissão ser influenciador por meio de redes sociais. Eu não estou aqui criticando, entrando no mérito de dizer se é certo, a questão não é essa. Essa é uma característica do nosso tempo e essa é uma característica do ser humano como um todo. Quanto mais você tem influência sobre os outros, mais você exerce poder e domínio, tanto para o bem quanto para o mal. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos já àquela altura é que é exatamente assim que as coisas acontecem na lógica do mundo. Vocês sabem que é assim que funciona. Os governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. É exatamente assim que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. Hoje ainda não é diferente. Só que a partir desse momento, Jesus está lembrando os seus discípulos que eles são chamados a viverem sob uma lógica totalmente diferente da lógica que o mundo apresenta. Ele conclui essa afirmação, ele termina essa constatação e ele vem agora com uma antítese, ele vem agora com uma afirmação contrária, quando ele diz o seguinte: não será assim entre vocês. O mundo diz que as coisas acontecem desse modo. Pela lógica do mundo, quanto mais influência, mais poder e domínio você exerce. Mas eu queria lembrar vocês que não será desse modo entre vocês. E é curioso nós pensarmos, irmãos, que esse discurso de Jesus se repetiu por várias vezes ao longo do seu ministério. O seu primeiro sermão com os seus discípulos, conhecido como o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, e já nas bem-aventuranças, nas declarações de quem são as pessoas felizes, prósperas e abençoadas, de acordo com os valores do reino de Deus, nós já vemos literalmente esse padrão cultural sendo totalmente quebrado. O John Stott, inclusive, ele tem um livro sobre as bem-aventuranças, onde ele fala que essa lógica do reino de Deus, o reino de Deus, na verdade, é uma contracultura, é algo oposto aos valores que a cultura prega. Numa cultura que valoriza o forte, Jesus está dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em um lugar onde havia disputa de poder, partidos religiosos tentando assumir governo, proeminência, relevância, importância, homens brigando por poder, lutando por tudo isso, Jesus está dizendo: felizes de verdade são os mansos, eles que vão herdar a terra. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Felizes serão vocês quando vos perseguirem por causa do meu nome, proferirem insultos contra vocês e dizerem as coisas mais absurdas contra vocês. Nesse momento vocês devem se alegrar e glorificar a Deus que está nos céus, porque nesse momento vocês estarão provando que vocês vivem de acordo com os valores do reino de Deus. E nós olhamos para essa postura que já está
caminhando para o fim do ministério de Jesus. Pouco tempo depois, ele entraria em Jerusalém para ser morto e dar sequência à história que todos nós conhecemos. Já está no fim do ministério. 3 anos esses homens caminhando com Jesus e eles ainda não haviam entendido na prática que o reino de Deus não é um reino que combina com a lógica e com os padrões desse mundo. É assustador pensar isso sobre os discípulos, homens que caminharam com Jesus por tanto tempo. Mas quando nós olhamos para a nossa própria história e para a nossa própria caminhada, nós percebemos que por muitas vezes, irmãos, nós somos bem parecidos também. Sabemos algumas coisas acerca de Deus, sabemos algumas verdades sobre Deus na teoria, mas na hora de experimentar essas verdades, na hora de provar, na hora de perceber isso na prática, por vezes nós não temos a mesma capacidade e acabamos tendo uma postura exatamente igual a desses homens. É muito fácil afirmarmos que Deus é soberano quando as coisas acontecem do jeito como nós sonhamos e planejamos. Reafirmar a soberania de Deus quando as coisas dão errado. Reafirmar que nós cremos em um Deus que tem planos que nós não conseguimos sequer imaginar quais são. Reafirmar que os planos de Deus são perfeitos, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando a vontade de Deus é diferente da nossa, aí são outros 500, aí é completamente diferente. Orar por cura e de repente acontecer o contrário do que você está imaginando, reafirmar a grandeza, a soberania e a sua confiança em um Deus que não erra nesses momentos é uma tarefa muito difícil e por vezes nós também não conseguimos experimentá-las. Por isso que é fundamental que nos lembremos sempre o que o Evangelho aponta para nós, que os valores do reino de Deus não são os valores que regem o nosso mundo. Quando falamos em mundanismo, normalmente a gente pensa em pecados absurdos. Mundanismo nada mais é do que nos dizermos discípulos de Jesus, nos dizermos pertencentes ao reino de Deus e termos a nossa vida dominada pelos valores que são totalmente opostos ao reino de Deus. Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: a lógica do mundo é essa: poderosos, influentes, dominadores, governantes. A lógica que eu estou dizendo para vocês é a seguinte: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Logo em seguida, no verso 45, ele vai se apresentar como sendo o maior exemplo de alguém que pode ensinar e falar sobre isso. Leia comigo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu comecei dizendo que o modo como Jesus se apresenta aqui deveria moldar o modo como nós, discípulos de Jesus, vivemos. E de que modo ele se apresenta aqui? Jesus está falando sobre si mesmo e ele se apresenta como sendo o Filho do Homem. Essa é uma apresentação muito comum no Evangelho de Marcos e isso fala muito sobre a sua identidade. Logo em seguida, ele fala da sua missão, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, mas em todos os momentos que Jesus se apresenta como Filho do Homem, a sua missão é uma consequência da sua identidade. Por que é importante compreender essa ordem? Porque antes de Jesus fazer o que ele iria fazer, antes de Jesus dizer o que ele iria fazer, antes de Jesus ensinar sobre o que ele iria fazer, ele tinha a plena convicção de quem ele era. Todas as coisas que Jesus faz, ele faz como consequência de saber quem ele era. No início do seu ministério, ele teve isso reafirmado pelo próprio Deus, quando há uma voz do céu no momento em que ele está sendo batizado, dizendo: este é o meu filho amado em quem me agrado. O tempo todo, Jesus está fazendo coisas, realizando milagres, curando pessoas, curando enfermos, libertando cativos, ensinando, propagando o evangelho, pregando, contando parábolas, fazendo inúmeras coisas, mas todas elas como consequência da sua própria identidade, porque todas as suas atitudes e ensinamentos eram em decorrência de ele ser quem
ele era. Por isso que ele se apresenta antes de dizer o que ele veio fazer. Ele diz quem ele é, e ele está dizendo nesse momento que ele é o Filho do Homem. Ele está falando sobre a sua identidade, mas é muito interessante que essa forma, esse atributo pelo qual ele se apresenta, remete a uma profecia do Antigo Testamento, e eu convido você a abrir comigo em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Eu não sei se eu coloquei esse versículo. Coloquei. Daniel capítulo 7, 13 e 14. Uma profecia de alguém vivendo séculos antes de Jesus. Ele diz o seguinte: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel está tendo uma visão de alguém semelhante a um filho do homem. É alguém que vem dos céus. Jesus é aquele que vem dos céus. Ele afirma isso sobre si mesmo, dizendo, por exemplo, que eu sou o pão vivo que desceu do céu para fazer a vontade de Deus. Daniel diz na sua profecia que esse alguém a quem ele vê é alguém que detém toda a autoridade. Jesus é esse que detém toda a autoridade. Ele vai dizer, por exemplo, no início do trecho da grande comissão, ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Daniel apresenta essa pessoa que ele viu semelhante a um filho do homem como alguém que é adorado. E a gente percebe isso no Apocalipse, por exemplo, quando o Cordeiro de Deus desata lá os selos do livro da vida que ninguém era capaz de fazer. Há ali os 24 anciãos, os seres celestiais, se prostrando diante dele em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de todo povo e de toda nação. Daniel diz na sua profecia que esse alguém, semelhante a um filho do homem, seria alguém que reinaria para todo sempre. E há essa profecia sobre Jesus por todo o Antigo Testamento, dizendo que o seu reino não teria fim e o seu domínio se estenderia por toda a eternidade. Jesus está se apresentando para os seus discípulos como sendo essa pessoa. Lembre-se que os discípulos conheciam a lei, lembre-se que os discípulos conheciam os profetas. Portanto, quando Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Filho do Homem, ele está fazendo uma menção direta e uma referência muito clara a essas profecias que acontecem por todo o livro de Daniel e não somente nesse momento. Quando os discípulos ouvem isso, automaticamente, por serem conhecedores e viverem naquele contexto, eles ligam todas essas afirmações relacionadas ao Filho do Homem com a pessoa de Jesus, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele se apresenta como sendo essa pessoa. Jesus está nesse momento advogando para si mesmo todas essas prerrogativas, mas é muito interessante, irmãos, percebermos que no mesmo momento em que ele se apresenta como sendo alguém que veio dos céus, que será adorado, que reinará para todo sempre, que detém toda a autoridade, pela lógica do mundo, qual seria a conclusão desse trecho? Obviamente, Jesus dizer: prostrem-se diante de mim agora, me adorem, me sirvam, porque eu sou essa pessoa que detém todo esse poder e toda a autoridade. A lógica do nosso mundo é a lógica da carteirada. É a lógica do você sabe com quem você está falando. É a lógica de apresentarmos os nossos predicados para logo em seguida exigirmos alguma compensação a partir disso. Jesus ele mostra para os seus discípulos o seguinte: eu estou dizendo para vocês que entre vocês vai ser diferente. Mas eu não estou dizendo para vocês como alguém teórico que está dizendo faça desse modo, porque eu vou viver do jeito que eu quiser. Não, muito pelo contrário. Jesus está dizendo: eu estou pedindo isso para vocês porque eu sou o maior exemplo disso. Tanto é que ao advogar para si toda a autoridade, todo o domínio, todo o reino, toda a adoração para todo sempre, ele diz: o Filho do Homem. E aí você espera uma grande exigência de adoração, de serviço. Mas ele diz o seguinte: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jesus diz para os seus discípulos: mesmo eu sendo essa pessoa, ainda assim eu vim para servir. Que história é essa de vocês discutirem sobre quem é o mais importante? Que história é essa de vocês quererem saber quem vai estar mais perto de mim? Para que vocês querem estar mais perto de mim? Para saírem no quadro depois, que pintaram o quadro depois? Para saber quem era o mais importante? É só para estar ali no quadro? É uma selfie comigo? Eu não consigo entender que lógica é essa de vocês, porque a lógica do reino de Deus é uma lógica totalmente diferente, e o maior exemplo quem está dando para vocês sou eu mesmo. Os discípulos estavam preocupados sobre quem era o mais importante. Jesus está dizendo para eles o seguinte: o mais importante é aquele que mais serve. O mais importante é aquele que se faz o menor de todos. O mais importante é aquele que se humilha. O mais importante é aquele que coloca o outro acima das suas próprias necessidades. E essa é a lógica do reino de Deus. É fácil? Não. Ainda mais no mundo que vivemos, onde há essa busca constante por relevância, importância, proeminência e tantas outras coisas. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos: não será assim entre vocês. Se você se identifica como um discípulo de Jesus, você precisa compreender que a lógica que rege os teus valores é a lógica do reino de Deus e não é a lógica do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Estar crucificado para o mundo e ter o mundo crucificado para mim é exatamente viver a partir da realidade do reino de Deus. Você quer ser o mais importante? Seja aquele que mais se dedica a servir o próximo. Jesus, ao longo do seu ministério, demonstrou isso algumas vezes, mas agora, de modo muito especial, ele vai nos dizer que esse maior exemplo de serviço que ele dá é por meio do Evangelho. E a gente chega a repetir novamente o verso 45. Repetir novamente é meio sem sentido, né? Porque se é repetir, já é novamente. Mas eu já repeti uma vez, vou repetir duas vezes, então é repetir novamente, e o problema é meu também. Enfim, verso 45. Texto, estou brincando, tá, gente? Eu não sou assim, não. É porque hoje é Natal. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto nos aponta de modo muito claro para o Evangelho. Jesus fala sobre dar a sua própria vida, a expressão máxima do serviço de Jesus ao outro, da disposição em servir, está no fato de ele ter dado a sua própria vida para resgate de muitos. Ao longo do seu ministério, como eu disse, ele deu inúmeras provas de que ele tinha vindo para servir, ao suprir a necessidade das pessoas, ao curar enfermos, ao libertar os escravizados, mas nesse momento ele demonstra que a grande prova do seu amor e do seu serviço está no fato de ele ter dado a sua vida para resgatar pecadores. Jesus está apontando mais uma vez para o Evangelho, para a velha boa nova, para a antiga boa notícia de que após uma criação perfeita, o homem decidiu desobedecer e se voltar contra o Criador, interrompendo essa relação. A notícia de que, após isso, todos os seres humanos nascem sob a mesma condição, não havendo possibilidade alguma de se reconectarem com Deus, e diante dessa impossibilidade do homem, Deus envia Jesus, que vem para servir, que vem vivendo uma vida perfeita, morrendo na cruz em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, derrotando a morte e garantindo que, por meio da fé nele, nós sejamos adotados e recebidos na família de Deus. Esse mesmo Jesus promete que voltará também para nos levar com ele eternamente. Em suma, irmãos, tudo o que Jesus se propõe a fazer, como resultado da sua própria identidade, está apontando para o mesmo lugar que é a mensagem do Evangelho. Nós começamos essa série e falamos, ele disse, por exemplo, eu vim para cumprir a lei. Por que ele veio para cumprir a lei? Porque nós somos incapazes e isso aponta para uma parte do Evangelho que é a sua vida perfeita. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Essa nova vida só é possível por meio de Jesus. Ele veio para os necessitados, para os doentes, para aqueles que precisam dele. Isso aponta para a nossa incapacidade. Ele diz, eu vim para salvar o mundo, porque nós somos incapazes de nos reconectarmos a Deus por nossos próprios esforços.
toda a identidade, toda a obra, todo o proceder de Jesus apontam para o Evangelho. Mas a grande pergunta que fica para nós é a seguinte: o que isso muda na minha vida, na prática? Nós procuramos, buscamos, falamos sobre o Evangelho todas as semanas e buscamos ser uma igreja centrada no Evangelho. Isso significa que tudo o que nós nos propomos a fazer, nós usamos o Evangelho como base. Essa mesma mensagem, que pode ser definida em 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. A criação perfeita, a queda, que é essa desobediência a Deus que separa o Criador das criaturas, a redenção que há por meio de Jesus e a consumação quando Ele voltar para instaurar de forma plena e perfeita o seu reino. Só que entre a redenção e a consumação, como é que nós vivemos? O que tudo isso que Jesus fez muda a sua maneira de viver? Como a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus alteram a sua compreensão da vida? Semana que vem no Globo Repórter. Eu quero caminhar para o fim, olhando para um dos meus textos bíblicos preferidos, que apontam algumas respostas para nós de todas essas perguntas que eu fiz. Paulo está dizendo que Cristo veio para fazer tudo o que fez e ele aponta como isso deveria encorajar a igreja a viver uma vida diferente. Abra comigo em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Carta de Paulo aos irmãos de Filipos, uma igreja que ele amava. Capítulo 2, versos 5 a 8. Mais uma vez ele lembra esses irmãos sobre o Evangelho. E ele mostra em termos práticos como a igreja, os discípulos de Jesus, devem viver a partir dessa compreensão. Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em termos práticos, como nós devemos viver a partir da compreensão do Evangelho? Primeiro, fazer a coisa certa com a motivação correta. O apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos: eu quero que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus. O Evangelho não deve alterar somente a nossa atitude, mas ele deve alterar a nossa motivação. Em outras versões vai dizer: tem em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e aí ele continua o texto. E qual era a motivação de Cristo Jesus? Servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Viver em prol do outro, fazer pelo outro, preferir o outro, colocar o outro como prioridade. E isso nos leva a pensar no primeiro ponto que a gente falou, que os valores do reino de Deus são valores absolutamente contraculturais. Não combina com os valores atuais, mas nós não somos chamados a agradar a nossa cultura, nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus e vivermos comprometidos com essa realidade. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo quando não está de acordo com a nossa vontade, nós só conseguimos experimentar isso quando nós vivemos não moldados ao padrão do mundo. Transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Outra coisa que na prática isso muda para nós está nos versos 6 e 7, quando ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A humilhação de Jesus não foi somente ir até a cruz. Ser semelhante a um de nós, ser reconhecido como um de nós já era humilhante para ele. Ele esvaziou-se para assumir a forma humana.
Ele não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas ele abre mão de todas essas prerrogativas, ele se esvazia e ele vem como um servo, mais uma vez. Isso nos indica, irmãos, que nós, como discípulos de Cristo, devemos viver em humildade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se fez servo. Qual é a nossa desculpa para não assumirmos essa mesma postura? Isso nos leva ao segundo ponto que nós falamos, que Ele é o nosso maior exemplo. E humildade é interessante, que é um dos valores que só faz algum sentido se for reconhecido pelo outro. Eu nunca me esqueço uma história que o pastor Exaltino contou que numa assembleia, alguém se levantou, pediu a palavra e falou assim, a assembleia da igreja onde ele pastoreava, e disse assim, pastor, eu preciso falar uma coisa que está me incomodando aqui na igreja. Ele disse, pode falar, meu. A nossa igreja precisa ser mais humilde, porque de humilde aqui na igreja só tem eu e o pastor. É bem humilde. É o tipo de valor que, se não é reconhecido pelo outro, não faz o menor sentido. Porque humildade tem a ver exatamente em abrir mão das suas próprias vontades, inclusive, para que o outro seja beneficiado por meio das suas atitudes. E o grande exemplo para nós é o próprio Jesus. Pouco antes de ir à cruz, ele faz uma oração a Deus dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por último, Paulo vai para esse texto no verso 8 dizendo o seguinte, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, Paulo está falando sobre o Evangelho. E é o terceiro ponto que deve moldar a nossa vida, viver uma vida a partir da realidade do Evangelho. Jesus foi até a cruz, mas Jesus também venceu e a consequência disso está nos versos seguintes. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio para servir e não para ser servido. Como resultado, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. E quanto a nós? A nossa motivação deve ser receber um grande nome no dia de Cristo Jesus ou quando o reino de Deus vier até nós? Não. Se vivermos como servos, se vivermos tendo essa prática de humildade, a partir do Evangelho, há uma promessa também destinada a nós, quando Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. A grande bênção que nós poderíamos receber é o reino dos céus, que é destinado àqueles que vivem a partir dos valores do reino de Deus, a partir de uma compreensão do Evangelho. Que o Evangelho, de fato, não seja apenas uma mensagem que você ouve todos os domingos, mas seja a base para toda a sua atitude, o seu pensamento, a tua agenda, as tuas prioridades, as tuas aspirações, as tuas resoluções para o próximo ano e para toda a sua vida. Que o Evangelho seja a base da nossa vida enquanto igreja, que o Evangelho seja a base da nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus Cristo e que Deus nos capacite a vivermos assim para a glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe.